Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como gabaritar informática na prova do IBGE. Então eu separei aqui para vocês dicas importantes que você deve seguir para que na hora da prova você tenha total facilidade em resolver as questões de informática. Separei também algumas informações a respeito da banca, que também é legal a gente saber, além de trazer algumas questões recentes da banca sobre o conteúdo que foi cobrado no edital, beleza? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Então, acompanha aqui comigo na tela, olha lá. Bom, como você já sabe, eu sou o professor Fábio Augusto e deixo os meus contatos interativos para que você possa tirar todas as suas dúvidas, seja depois desse vídeo ou quando você fizer aí o seu estudo dirigido a respeito do concurso para o IBGE. Então tá lá meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, caso você tenha aí alguma dúvida e queira me mandar alguma coisa, e também o meu canal no YouTube, para que você possa se inscrever e também conhecer os vídeos de dicas de informática e também algumas aulas que eu já publiquei. Belezinha? Então olha só, galera, separei para você aqui informações sobre a banca. Então, quem é a banca que vai realizar o concurso para o IBGE? É justamente a Fundação Getúlio Vargas. É uma banca que já realizou até o momento 167 concursos. Pois é, então é uma banca que já tem uma vasta experiência aí no ramo de concurso público, inclusive no IBGE. Nesta prova que vocês vão fazer, nós teremos 15 questões de informática que são cobradas segundo o edital da seguinte maneira. Olha lá. Então, o meu edital traz ali para você noções de informática, onde o primeiro item ali que a gente tem é conceitos básicos. Então, o que eu vou destacar aqui para que você possa reforçar os seus estudos e, claro, localizar questões na hora de fazer aí o seu estudo para assimilar melhor essa matéria. Então, nós temos lá, em relação a conceitos básicos, nós precisamos saber identificar o seguinte: dispositivos de memória dinâmica e de massa. O que é um dispositivo de memória dinâmica? Memória RAM, e de massa, memória de armazenamento. Então, o que é a memória de armazenamento? Tudo aquilo que é capaz de armazenar coisas, viu, galera? Então, a partir do momento que você usa um HD, que você usa um pendrive, que você usa um cartão de memória, você está usando o que a gente chama de memória de massa. Quando ele fala de memória aleatória ou de memória randômica, ou então, quando ele fala de memória RAM, ele está falando justamente de uma memória em que você vai ter um acesso temporário. Então, esse tipo de questão, a Fundação, no caso Getúlio Vargas, gosta de cobrar. Então, você vai ver de exemplos de questões que eu separei para você, que além de trazer esse tipo de memória, eles gostam de cobrar, por exemplo, o espaço ocupado, no caso da memória de massa, que é justamente o armazenamento, não é? Então, hoje a gente pensa assim, em 1 GB, 2 GB, 3 GB, 1 TB. Então, essas informações são importantes para eu poder saber e resolver questões nessa prova? Sim. E são questões recentes cobradas pela banca em provas que ocorreram aí durante este ano, beleza? Agora, vamos ver mais elementos aí do edital, acompanha comigo. Aí eu coloquei aqui para você o seguinte: teclado, mouse, impressora também são elementos que são cobrados em prova. Pois é, em relação a teclado, mouse, impressora, a gente entra no segmento de periféricos, né? Então, esses periféricos são cobrados em prova, trazendo para vocês tipos de impressora, onde a gente tem aí impressoras que imprimem, seja de forma a laser, de forma de jato de tinta, e também impressoras que imprimem coisas grandes como plotters. Então é importante a gente saber identificar e conhecer esses tipos de impressora. Quando a gente fala de armazenamento de dados, é justamente o local onde você vai guardar as informações, seja dentro de um diretório, que é justamente aí quando ele fala conceito, diretório ou pasta, que é a mesma coisa, e justamente
na hora de manusear, seja arquivos e diretórios, dentro do seu computador. Então, esse primeiro elemento, que a gente chama de conceitos básicos, a Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar aquilo que eu destaquei. Depois, eles trazem ali no segundo item, aspectos de segurança dos sistemas computacionais. O que ele vai trazer ali em relação à segurança? Um dos elementos que eles mais gostam de cobrar é justamente tipos de backup. Procedimento de backup é um elemento que a Getúlio Vargas gosta e traz sempre em suas provas. Depois, definições de vírus e a aplicação de antivírus. Esses elementos, nessa ordem, são cobrados com alguma frequência, beleza? Qualificações de acesso e chaves, eu já vi questões aqui voltadas já para o público que vai fazer um cargo mais efetivo em informática, beleza? Mas em relação a noções de informática, procedimentos de backup, definições de vírus e aplicativos antivírus tem uma frequência maior. Depois nós temos ali no item 3, ó, aplicativos computacionais básicos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ele vai trazer para a gente o uso de editores de texto, Word, e planilhas eletrônicas, Excel. Então, quer dizer, a partir do momento que ele traz ali a presença de editor de texto Word e planilha eletrônica Excel, ele não discriminou o que vai ser cobrado. Como assim, professor, ele não discriminou? Ele não disse exatamente o que do Word ele quer que você estude e o que do Excel você quer que estude. Então, quer dizer, o que a gente precisa saber a respeito de Word e Excel? Nós precisamos saber, em relação ao Word, formatações. Isso é básico, viu, galera? Então, a partir do momento que você vê no edital Word, qual a versão do Word? Bom, geralmente é a versão mais recente. Mas é importante que você frise que formatação é o elemento base de todas as versões do Word. Então não importa qual a versão que você tenha na sua casa. Você pode saber diferenciar o que é itálico, negrito, sublinhado, taxado. Essas formatações têm incidência em prova, então eu preciso saber identificar isso. Outro elemento que costuma ser cobrado em prova é o posicionamento de objetos dentro de um documento do Word. Isso daí, a Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar. Então, esse tipo de formatação, você deve dar uma atenção especial na hora de fazer aí a lista de estudos para você gabaritar aí as 15 questões, beleza? E em relação ao Excel? Em relação ao Excel, galera, a gente não consegue fugir do quê? De fórmulas e funções. Isso não tem como fugir. Getúlio Vargas também cobra função C, cobra função média, cobra função soma. Então, quer dizer, são funções relativamente fáceis? São, mas elas podem representar algum tipo de perigo na hora da prova? Podem, por conta de características que a Getúlio Vargas tem, de preparar alternativas que são parecidas. E o cara que não presta atenção, ele é capaz de tropeçar. Então é justamente nesse foco que a gente vai frisar. Belezinha? Agora vamos ver mais elementos do edital. Acompanha comigo. Temos lá também o seguinte, ó, navegadores, né? Então, em relação aos aplicativos que a gente tem aqui, ó, navegadores também está presente. Navegadores, eu preciso saber a respeito dele, principalmente teclas de atalho. Tecla de atalho, a Getúlio Vargas não só gosta de cobrar em navegadores, mas também nos aplicativos, seja no Word, seja no Excel, eles gostam de cobrar esse tipo de coisa. Então, um elemento que você deve colocar aí como outra peça-chave, né, na hora de estudar, teclas de atalho. Aí o quarto item, ele traz comunicação através de redes computacionais. O que vem a ser essa comunicação? Aí ele coloca ali o seguinte, ó, programas de transferência de arquivos e correio eletrônico. Então, galera, essa comunicação ela é básica. Então, qual tipo de comunicação que um agente do IBGE vai utilizar?
ele vai utilizar recursos como a internet para se comunicar, seja através de e-mail ou seja através de qualquer tipo de comunicador instantâneo. Pode ser cobrado o WhatsApp nessa prova? Pode, não tem nada que impeça isso, ok? Então, a partir do momento que traz a palavra comunicação, nós temos que ficar atentos aos tipos de comunicações que podem ser realizadas pela rede, pela internet. Tranquilo? Mas eu asseguro você que a maior incidência em prova é justamente do envolvimento de e-mail. Tranquilo? Vamos ver mais um elemento lá, acompanha comigo. Nós temos aqui o seguinte, olha lá. Organização, quando ele fala ali da intranet e internet, é justamente saber os conceitos na hora de separar intra, dentro, e internet, a gente já está falando de um modo global. Intranet, geralmente a gente tem dentro de uma empresa onde as informações são compartilhadas de maneira restrita, né? Então quer dizer, somente pessoas autorizadas vão ter acesso àquele tipo de informação. E o quinto item ele traz pra gente ali, ó, operação do sistema Windows 7 ou superior. Já devo falar para você o seguinte, o Windows 7 é cobrado ainda, professor? O Windows 7 pode ser cobrado sim, por isso que ele já deixa frisado o Windows 7 ou superior, porque ele tem total liberdade de cobrar o quê? O 10. Quais foram as questões que eu vi ultimamente dentro da Fundação Getúlio Vargas? O Windows 10. Então quer dizer, eu posso esquecer o 7? Não. Eu posso focar principalmente no 10, e aí focando no 10, os elementos que estão no 7 também serão estudados no 10. Muitos alunos têm essa dúvida na hora de tirar para estudar o Windows. Professor, eu tenho o Windows 10, mas no edital está o Windows 7. Eu posso desinstalar o Windows 10 e instalar o 7 para estudar? Eu falo que não, por quê? Porque quando você está com o Windows 10, você tem o quê? Recursos a mais e não a menos. Então quer dizer, todas as ações que o Windows 7 é capaz de fazer, o 10 faz. Agora o contrário eu não consigo fazer. Então, por exemplo, é cobrado o Windows 10. Eu consigo desempenhar as mesmas ações do Windows 10 no 7? Claro que não, porque o Windows 10 traz recursos a mais. Você entendeu? Então, a partir do momento que ele traz o Windows 7 ou superior, quer dizer o seguinte, ele pode cobrar recursos do 10? Pode, sem problema nenhum. Eu posso, justamente, na hora de estudar, apontar as diferenças entre eles. Trazer, por exemplo, o que é novidade no 10 e o que é comum entre eles. Muitas questões de prova, quando ele traz esse tipo de edital, as perguntas são genéricas, ou seja, podem ser respondidas tanto pelo Windows 7 quanto pelo Windows 10. Então ele vai trazer uma perguntinha que geralmente quem já estudou o Windows vai saber responder independente de qual é o Windows que ele colocou no enunciado. Deu para entender? Tranquilo? Então, chegou a hora de você conhecer as questões que eu separei e a gente vai analisar uma a uma, caso a caso, apontando principalmente quais são as pegadinhas e quais são as armadilhas que a Fundação Getúlio Vargas preparou. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Vamos lá. Então, primeira questão que eu separei aqui para você, olha lá. Separei aqui para você justamente no explorador de arquivos, entre parênteses, o Windows Explorer do Windows 10. Então ele já colocou ali os dois nomes, porque pode ser utilizado tanto no Windows 10 quanto no Windows 7. Para remover um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira, deve ser usado, aí você está vendo o quê? Tecla de atalho. Alternativa A, Alt Delete, B, Alt Shift Delete, C, Ctrl Delete, D, Ctrl Shift Delete e E, Shift Delete. Ah, professor, que pergunta fácil essa, é ou não é? Muito bem, e é mesmo, é uma pergunta fácil, para que você veja que questões atuais, questões de 2019, são trazidas para você também questões fáceis. Então, pelo fato de ser Getúlio Vargas, você já pensa, nossa, serão aquelas perguntas cabeludas. Não, você pode ter ali, por exemplo, questões que são questões que exploram ali um certo conhecimento, mas também questões relativamente fáceis. Essa daqui dispensa comentário, a gente já sabe que é para enviar para a lixeira.
Eu vou lá, um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira, eu vou mandar direto para onde? Para o inferno. Lembra disso, dessa brincadeira? Então, para mandar direto para o inferno, Shift Delete. Para mandar para a lixeira, Delete. Desde que o arquivo esteja em um local físico do seu computador. Então, uma pasta local. Beleza? Também temos aqui uma outra questão que eu separei para você, olha lá. Trata-se de uma questão do Word, olha lá. Então, olha só. O texto a seguir foi criado no Word 2016. Então, por que eu acho que vai ser o pacote Office atual? Por conta dessa questão. Ele traz ali, ó. O texto disposto ao redor da tabela foi obtido. A. Formatando-se o texto em colunas. B. Inserindo-se no documento quebras de seções. C. Configurando-se o alinhamento do texto. D. Utilizando-se o autoajuste de conteúdo da tabela. E E. Configurando-se as propriedades da tabela. Então, eu não sei se você lembra, mas na hora em que eu estava explicando o edital e falando para você a respeito de questões do Word, falei que é importante você saber de inserções que são colocados dentro do texto. Isso aqui é um exemplo. Aqui ele está trazendo uma tabela, mas poderia ter sido uma imagem. Você sabe que pode inserir imagens dentro do Word. E quando a gente insere uma imagem dentro do Word, você pode fazer com que o texto fique disposto ao redor daquela imagem, da mesma forma que a tabela. Neste caso aí, a gente vai aplicar algum tipo de configuração proveniente de quem? Da tabela, porque a gente inseriu uma tabela. Se fosse uma imagem, aí a gente teria uma outra forma de formatação. Veja comigo aqui diretamente no Word. Ó. Vamos abrir o Word aqui para a gente conhecer. Olha lá. Eu vou abrir aqui o Word. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só. No Word, quando a gente coloca um texto, então eu vou abrir aqui rapidamente o Word para você ver. Olha aqui, ó. Então, vou colocar aqui um texto qualquer. Então, a partir do momento que a gente coloca um texto aqui dentro do Word e você insere uma imagem, seja ela qual for, vou colocar aqui, por exemplo, uma forma que vai representar a imagem. Essa forma, na hora em que eu desenhar, ela vai ficar sobreposta. Mas eu posso fazer a quebra automática dela aqui colocando como? Quadrado. E aí o que acontece? Olha lá, o texto ele está disposto ao redor da imagem, ok? Da mesma maneira, quando eu faço a inserção de uma tabela. Então, se eu colocar aqui ó, uma tabela, né, eu posso desenhar essa tabela. E aí, eu ajustando esta tabela, eu tenho as propriedades da tabela. E nas propriedades da tabela, eu posso escolher a opção ao redor. E aí, claro, diminuindo aqui a tabela, eu vou ter a mesma configuração que a gente teve lá na questão. Olha lá, certo? Se eu colocar aqui embaixo. Então, ele vai ter a mesma configuração que você viu ali na questão. Então, voltando para cá, olha lá. O que nós temos aqui? Nós temos justamente uma imagem que não representa nada na hora de você fazer a prova, tanto é que o texto ele não está legível. Galera, não é porque eu ampliei que o texto está assim disforme, não. Na própria prova que eu peguei a questão ela traz a imagem exatamente assim. Por quê? Porque o texto não importa. O que importa é como que a formatação foi aplicada. Então, analisando as alternativas, fica fácil. Alternativa A, formatando-se o texto em colunas? Não. Você já viu que não é dessa maneira. B, inserindo-se no documento quebras de seções? Não. Quebras de seções a gente já teria na hora de fazer a divisão, por exemplo, em colunas, em partes separadas. Configurando-se um alinhamento do texto? Não, se eu alinhar o texto, ele não vai trazer a disposição ali da tabela no meio. Utilizando-se o autoajuste de conteúdo da tabela. Não, o autoajuste de conteúdo da tabela, eu teria aqui, por exemplo, a largura da coluna exatamente ao conteúdo, como a gente tem aqui, ó, em P1 e P2. Então, a partir do momento que a gente tem essas informações aqui, ó,
perceba que a largura da coluna ela está ajustada. Isso é autoajuste de conteúdo da tabela, não tem nada a ver em colocar o texto disposto ao redor da tabela. E aí sim, claro, configurando-se as propriedades da tabela alternativa aí. Belezinha? E aí, galera, tá gostando aí das dicas de informática? Já curtiu o vídeo? Não curtiu ainda? Então, clica aí, dá uma curtida para mim, coloque aí o seu comentário aí dentro do nosso chat, que depois, qualquer dúvida que você tiver, eu vou ter o maior prazer em responder. Belezinha? Vamos a mais uma questão que eu separei. Acompanha comigo. Olha só, coloquei aqui, ó, uma questão que envolve agora quem? O senhor Excel. Olha lá. Os alunos de uma escola fazem 2 provas durante o período letivo, P1 e P2, e serão aprovados se a média dessas notas for superior a 5. Então ele já está aqui trazendo a informação, né? Olha lá. Se a média dessas notas for superior a 5. Ok. A planilha a seguir foi construída no Excel 2016 para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Para isto, uma fórmula foi digitada na célula D2. Então está aqui a fórmula. A fórmula foi digitada aqui. Ok? Copiada, Ctrl+C e colada, Ctrl+V nas demais células da mesma coluna. Então, quer dizer, foi colado em D3 e D4. Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2. Então, veja, nós temos que ter o seguinte. Primeiro, uma função que vai trazer para a gente a situação de aprovado e reprovado. Então, eu preciso de uma função condicional. O que seria a função condicional? A função C. Então, neste caso, nós já eliminamos a alternativa B e C, que vai trazer para a gente aqui função que não é condicional. Nós temos uma função média, que é de estatística, e a função índice aí, que não cabe nessa situação. Temos também aí, ó, o seguinte, trata-se de a média das notas P1 e P2. P1 e P2, nós temos células B2 e C2, já que a gente está falando da célula D2 primeiro, né? Então, olha só, na alternativa A, ele traz se B2 mais C2 dividido por 2 for maior que 5, aprovado. Se não, reprovado. Esse se não existe na função C. Então já era. Fora aqui a gente tem um outro problema. Qual? A função C, ela abriu, mas não fechou parênteses, né? Então quer dizer, o se não deveria existir. E a função ela não foi terminada. Na alternativa D, ele traz C, abre o parêntese da somatória de B2 mais C2, fecha o parênteses, divide por 2, maior que 5. Aprovado e reprovado. Essa alternativa está correta? Está. E a alternativa E? A alternativa E não tem parênteses. Olha que bacana. Não tem parênteses nenhum. Então, quer dizer, está errado. Primeiro que não existe o senão aqui, certo? E não tem parênteses nenhum. Então, quer dizer, não tem o ordem de coisas que serão feitas. Então, vamos escrever aqui a função correta. Então, ó, a função correta é igual C, abre o parênteses do cálculo, que é B2 mais C2. Depois, fecha o parênteses, divide por 2, maior que 5. Aí vem ponto e vírgula. Vou colocar A de aprovado, ponto e vírgula, R de reprovado. Beleza? Claro que como se trata de texto, obrigatoriamente tem que vir acompanhado de aspas. Ok? Vou colocar aqui. Ó. E fecha o parênteses. Beleza. Toda a função C, ela é constituída do quê? Condição, que é esse cara aqui, é a condição que eu estou avaliando. Então, isso daqui é uma condição. Como que eu sei que é uma condição, professor? Porque nós temos uma comparação aqui. Ó. Se este cálculo aqui for maior do que 5, aí a gente olha lá, B2 é 4, C2 é 0, então vai ser
4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. 2 é maior que 5? Não. Então aí a gente vai ter o valor falso representado. Então após a condição, o A aqui de aprovado é verdadeiro e o R de reprovado é o falso. Sempre em uma função C nós vamos ter esta ordem, beleza? Então você que nunca fez função C na sua vida, acompanhe os nossos vídeos aqui na Nova Concursos, porque eu tenho uma série de exercícios de função C. Lá no canal no YouTube também tenho ali exemplos de função C que você pode conhecer, ok? E aí, a partir do momento que você sabe esta linha, condição, valor verdadeiro, valor falso, você mata todas as questões de função C que aparecer na sua frente. Então, lembre-se, sempre será esta ordem, nunca vai mudar. E aí, você descobrindo que a condição é verdadeira, você só vai trazer o valor verdadeiro. Se for falso, você só vai trazer o valor falso. E acabou, não tem segredo, é só isso. Tranquilo? Ótimo, então vamos colocar a resposta correta lá na questão, vem comigo. Colocando então a alternativa correta, a alternativa D é a alternativa correta, é aquela que a gente desmembrou. Beleza? Bom, continuando, nós temos aqui, ó, mais uma questão que eu separei para vocês, questões que envolvem o primeiro item do edital, que é o conhecimento básico. Então ele traz lá, considere as unidades ópticas de 120 milímetros. 120 milímetros é o tamanho padrão ou mais comum listadas a seguir. Então ele traz lá Blu-ray, CD-ROM e DVD-RAM. Com relação à capacidade de armazenamento, lembra que eu falei para você que a Getúlio Vargas gosta de explorar, principalmente na memória de massa, o tamanho, a capacidade de armazenamento? Tá aqui, ó, uma das questões aí que eu separei para você, atuais, inclusive, onde eles cobram exatamente isso. E aqui ele quer a seguinte ordem, da maior para a menor. Então, qual que seria o primeiro item maior que a gente tem ali? O primeiro item maior é o quê? Blu-ray. E quem é o segundo maior? DVD-RAM. E o terceiro? CD-ROM. Por quê, professor? Porque o Blu-ray ele tem uma capacidade maior de armazenamento. Então, o Blu-ray tem muito mais do que os 4 GB que o DVD-ROM possui. Então, aqui ele é maior que 4 GB. Vamos colocar aqui, ó. DVD-ROM. DVD-ROM tem, ao todo, 4 GB aproximadamente. A gente não vai colocar aqui o 4.7, vamos colocar o valor aproximado. E o CD-ROM? O CD-ROM tem aproximadamente 600 megabytes. Então é isso. Então você consegue identificar quem que é o maior e quem que é o menor. Então a alternativa correta aí é a alternativa B, começando pelo Blu-ray, depois vem o DVD-RAM e depois o CD-ROM. Professor, eu não utilizo essas coisas mais. Pois é, mas a Getúlio Vargas gosta de cobrar esse tipo de coisa. E no seu edital está presente. Então é importante focar nesse tipo de assunto, ok? Aqui ele está falando de mídias em CD, mas ele pode falar de pendrive, ele pode falar de HD, ele pode falar inclusive de disquete. Acredite ou não, tem questões da GV que traz para você exatamente isso. Beleza? Então, quero que você foque nisso, porque são 15 questões. A incidência de cair uma questão dessa é muito grande. Beleza? Então, vamos ver mais uma questão. Acompanha comigo. Olha lá. Nessa questão aqui, ó, ele traz também, ó. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes. Olha lá. Então, olha que bacana. Você que não conhece a impressora que faz ali a impressão em folhas de tamanhos grandes, é capaz de acertar a questão por conta do quê? Do que está nas alternativas. Blu-ray é impressora? Não. DVD é uma impressora? Não. HDD, Hard Disk Drive, né, que é a mesma coisa que o HD. Também não é.
Plotter, não sei, senhor. Scanner, scanner é uma impressora? Não. Então sobrou o que, gente? O plotter, né? Ou a plotter. Então, a impressora plotter é aquela que faz a impressão. Não sei se você já viu uma plotter na sua vida, mas plotter é aquela impressora que faz a impressão de plantas de apartamento, de casa, que faz a impressão também de banners. Então ela no caso, vai fazer a impressão de coisas grandes, coisa que uma impressora comum não é capaz de fazer. Beleza? Então, quando eu falei lá no edital, saber ali tipos de impressoras, isso envolve, além da plotter, saber o que é uma impressora matricial, saber o que é uma impressora térmica, saber o que é uma impressora a laser. Então, matricial é aquela que tem o formulário contínuo. Não sei se você é dessa época, mas a impressora matricial ela tinha uma fita e fazia a impressão ali dessa maneira, com agulhas, né? Então, era como se fosse ali um preenchimento gráfico, né, daquelas informações diretamente na folha. Depois temos a impressora térmica, que você utiliza diariamente. Como eu utilizo diariamente? Quando você passa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, aquela folhinha que sai ali na maquininha, é uma impressora térmica. Tanto é que a impressora térmica ela tem a característica de trazer a informação que mais cedo ou mais tarde ela vai se perder, porque aquela folha ela apaga. Depois nós temos a impressora a laser, que é a impressora mais comum que a gente tem atualmente. E não esqueça da jato de tinta. Existem outras impressoras? Claro! Tem uns também ali a impressora jato de cera, que é utilizado muito em gráficas, né, para fazer um trabalho com acabamento bem mais profissional, né, bem mais chamativo. E tem a impressora 3D, que além de fazer a impressão, vamos dizer assim, de protótipos, também é utilizada para a construção civil, para a culinária, para fazer impressões, inclusive, de quê? De cheesecake, de comida e etc. Só para você ter ideia como a tecnologia evoluiu. Belezinha? Segue o bonde, vamos ver mais questões. Ó, vem comigo. Temos aqui mais uma questão que eu separei para você. Olha lá. O microcomputador é composto por variados tipos de peças eletrônicas adequadamente conectadas que permitem a execução de diversos programas. Aí vem a pergunta. São exemplos de hardware o quê? A. Placa-mãe e sistema operacional. B. Processador e bootloader. C. Memória RAM e Linux. D. Windows e pacote Office. E. Placa de vídeo e disco rígido. Então, olha só, dentro dos conhecimentos básicos, quando a gente falou de periféricos, lembra disso? Então, nós precisamos saber que periféricos são exemplos de hardware. E dentro dos hardwares, nós temos ali as informações de tudo aquilo que a gente pode ver e tocar. Então, hardware, tem muita gente que brinca, né, que é a parte que você chuta. Então, pode continuar pensando dessa maneira. Mas não esqueça que hardware é todo o equipamento do computador, né, a parte física. E o software, que seria o contrário, né, nós temos ali a parte lógica, então toda a parte de programa. Então quando você lê lá, placa-mãe é um hardware? É um hardware, mas sistema operacional não. Então a gente risca aqui porque sistema operacional é um software. Processador é um hardware? Processador é um hardware. E bootloader? Bootloader é uma forma de carregamento. Então quer dizer, é um software, é um programa, é uma forma de carregamento. Memória RAM é um hardware? É. E o Linux? O Linux não, o Linux é um programa. Windows e pacote Office, aqui nada é hardware, tudo aqui é programa. E aí sobrou o que pra gente? Ó, alternativa E, placa de vídeo e disco rígido. Tá vendo só, galera? É difícil? Não, são questões relativamente fáceis, questões que estão presentes aí dentro da GV, que você é capaz de responder tranquilamente. Claro que aqui eu estou trazendo exemplos de questões de prova que já ocorreram. Existe a possibilidade da GV repetir uma questão? É muito remota esta ideia, mas existe a possibilidade de repetir o assunto. O assunto é muito comum. Então, quer dizer, você estudando o assunto da maneira que a gente está fazendo, diversas questões podem ser formuladas. Então, você já viu aqui questões relacionadas a hardware,
questões podem ser relacionadas também a periféricos, como a gente viu ali, questões que envolveram impressoras, questões que envolveram, no caso, CD-ROMs, DVD-ROMs, Blu-ray, pode ter pendrive, pode ter inclusive o armazenamento em HD externo. Então eu preciso ficar atento a essas informações quando a gente tem lá em conhecimentos básicos todo o sistema computacional de armazenamento, ok? Então, a partir do momento que você tem isso, é importante você frisar nesses assuntos. Belezinha? Vamos ver mais uma questão, acompanha comigo. Tem aqui mais uma questão ó, que eu separei para você, que envolve aqui justamente o que a gente acabou de falar. Uma regra bastante usada entre as editoras de livros diz que um livro contém 25 linhas por página e 60 caracteres por linha. Suponha que você quer armazenar na forma de texto, não compactado, o conteúdo de 4 livros de 500 páginas contendo apenas texto e que um dos dispositivos a seguir será usado exclusivamente para essa finalidade. Beleza. Assinale a opção que indica o dispositivo que oferece espaço suficiente para a tarefa com o menor desperdício de espaço livre. Aqui, ele está fazendo o seguinte. Qual é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, ele quer que oferece espaço suficiente, mas que não tenha desperdício de espaço livre. O que seria um desperdício de espaço livre? 1 terabyte. 1 terabyte para armazenar somente texto, como ele diz aqui, ó, contendo apenas texto, é espaço demais. Depois, 1 terabyte a gente já viu que é demais. Agora vamos fazer o cálculo para saber qual dispositivo vai trazer ali um espaço suficiente para armazenar aí essa quantidade de livros. Então, primeira informação que a gente tem ali, ó, nós temos 25 linhas e, no caso, cada linha traz para a gente 60 caracteres. Então, daqui, ó, 25 vezes 60. Aí nós temos o seguinte, vai dar aqui 1.500. 1.500 o quê? 1.500 caracteres, formando uma página. Então aqui é uma página, beleza? Aí o que acontece? 1.500 caracteres equivale a 1.500 bytes. Um caractere equivale a 1 byte. O que eu tenho? Eu tenho 4 livros de 500 páginas. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4, e depois por 500. Aí eu vou ter um total aqui, né? Vamos fazer aqui na calculadora, para a gente não perder tempo. Mas na prova eu não vou poder usar a calculadora. Eu sei, mas aí você se vira na prova. Aqui, como a gente está ao vivo, eu não vou poder fazer esse cálculo na mão. Então, ó, 1.500 eu já fez. 4, 6.000 vezes 500. Aí a gente tem ali 3 milhões. 3 milhões de quê? De bytes. Só que aí, vamos ver o que a gente tem aqui. Um disquete de 1.44, um CDR e um DVD-R de 4 GB. Então, vamos chegar fazendo a divisão para chegar a 1 KB, né? Então, 3 milhões dividido por 1024. Aí eu vou ter esse daí, essa quantidade de kbytes. Depois, dividido por 1024, aí eu vou ter isso aqui em mega. Então, como é que funciona? Nós temos assim, primeiro, o byte. Depois, nós temos, então vamos colocar aqui, ó. Temos o byte. Depois nós temos o kilobyte. Depois nós temos o megabyte. Eu vou colocar aqui só dessa forma. E depois eu teria o quê? O gigabyte. Bom, como a gente viu aqui, em megabyte já ficou 2,8. Dentro desta opção, qual alternativa você acha que traz espaço suficiente? Um disquete de 360 KB cabe? Não cabe. Um disquete de 1.44 megabytes cabe? Não, porque é 2,8 megabytes.
E aí sobrou pra gente o quê? O CDR de 650 megabytes, que é o único que vai oferecer ali o espaço sem tanto desperdício, porque o DVD-R tem 4 GB. Galera, é uma questão chatinha? É. A Getúlio Vargas tem essa característica de trazer algumas questões que são chatinhas. Mas aqui o conhecimento é o seguinte. Primeiro, nós sabemos que 1 byte equivale a 1 caractere. Isso é um conhecimento básico que a gente precisa saber, beleza? Sabendo disso, aí a gente tem que quantificar a memória, que é justamente quando a gente aprende que depois de byte nós temos kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Sempre multiplicando por 1024. Cada vez que você for multiplicando por 1024, você vai chegar até a quantidade que você quer. Se eu tenho um valor e quero chegar a saber esse valor, do jeito que a gente chegou ali, 3 milhões de bytes, só que eu não quero saber em bytes, eu quero saber em megabytes. Então eu vou dividindo. Dividindo por 1024, eu chego em kilobyte. Achei aquele valor em kilobyte. Mas eu não quero em kilobyte, eu quero em megabyte. Divido de novo por 1024. Aí eu chego em megabyte. Se eu dividisse de novo por 1024, eu chegaria a quantos gigabytes que representaria aquilo? Até chegar, mais uma vez, dividindo por 1024 em terabytes. Quanto representaria isso em terabyte? Para você ver que haveria ali um desperdício muito grande. Deu para entender? Então, ó, galera, é importante saber quantificar a memória. Eu falei isso para você na hora que a gente analisou o edital. Veja que é extremamente importante você saber os armazenamentos, a capacidade de armazenamento de alguns elementos e também saber fazer esse tipo de cálculo, que é chatinho de fazer, mas a partir do momento que você aprende, né, sabendo exatamente esses macetes do 1024, sabendo do 1024, sempre dividindo por 1024 ou multiplicando por 1024, você é capaz de acertar qualquer questão que envolva isso. Belezinha? E aí, tá gostando da nossa aula? Tá gostando? Então curta aí, meu amigo. Você que está assistindo ainda não curtiu por quê? Então curta aí o nosso vídeo. Você que ainda não curtiu, faça o favor. E se não inscreveu ainda no canal da Nova, se inscreva. Mas também não se esqueça de se inscrever lá no meu canal. Belezinha? Segue o bonde, vamos lá. Nós temos aqui também mais uma questão que envolve ícone. Pois é, uma das características que a GV tinha era a opção de não cobrar ícones e imagens em prova. Isso caiu por terra, viu? A partir do momento que eu peguei questões recentes, nós temos presença de ícones e imagens em questões de prova da GV. Então você tem ali, ó, analise o ícone a seguir extraído da guia página inicial no Word 2016, assinale a opção que indica a função desse ícone. Aí você está vendo o ícone e ele está trazendo para a gente o seguinte: alternativa A, cor da fonte. B, estilos. C, limpar formatação. D, pincel de formatação. Ou E, realce. Antes de mais nada, para a gente responder a questão, eu vou apresentar cada um dos elementos para você. Ó. Então o Word já está aqui aberto. Nós vamos aqui em página inicial, eu vou ampliar e trazer para você as ferramentas. Olha só, trazendo aqui as ferramentas para você, nós temos os estilos, são esses aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado. Depois nós temos aqui a presença do realce, esse cara aqui é a cor do realce do texto. Cor da fonte é este ícone aqui, e aí sobrou para a gente aquele que traz a borrachinha, limpar toda a formatação. O pincel de formatação já está explícito aqui, ó, né? Ele traz ali a figura do pincel que serve para a gente copiar a formatação de um ponto do texto para outro. Ok? Então, voltando para cá, galera, olha lá. Alternativa correta, alternativa C, limpar formatação. Tranquilo? Bom, seguindo, nós temos aí mais uma questão que fala sobre o uso dos estilos no Office 2016. Então ele fala lá, sobre o uso dos estilos, permitem o quê? A, alterar rapidamente a formatação de partes de um documento baseadas em um mesmo estilo. B, aplicar um conjunto pré-definido de cores, fontes e plano de fundo aos slides de um documento do PowerPoint. C,
controlar todas as alterações feitas em um documento. D, inserir um índice de autoridades no documento. E E, utilizar conteúdo e elementos de design como ponto de partida para criar um documento. Bom, primeira coisa, o que são estilos no pacote Office? Estilos são conjuntos de formatações que a gente pode aplicar em partes do documento que estejam selecionadas. Exemplo, olha só. Se eu selecionar esta parte aqui, ó, vir aqui em estilo, à medida em que eu vou passando o mouse nos estilos, perceba que ele vai mudando características, né, daquilo que estava selecionado. Então, dependendo do estilo que eu escolho, ele vai trazer características de formatação, como tamanho da fonte, tipo de fonte, cor da fonte, né, inclusive o alinhamento. Então, você tem aqui situações que traz até assim, ó, centralizado. Então, você tem um conjunto de formatações que vai ser aplicado. Diante disso, fica fácil a gente responder a questão, né? Então, olha lá. Alterar rapidamente a formatação de partes de um documento baseadas em um mesmo estilo. É exatamente isso. Por que não pode ser nenhuma das outras alternativas? Aplicar um conjunto pré-definido de cores, fontes e plano de fundo. Plano de fundo não, né? No C, controlar todas as alterações feitas em um documento. Não, isso é a ação de uma outra formatação que a gente tem no pacote Office, no caso no Word. Inserir um índice de autoridades, a gente não trabalha com estilo, a gente trabalha com a opção de fazer marcações dentro do documento. Então eu faço ali marcações de citação, por exemplo. E no E, utilizar conteúdo e elementos de design como ponto de partida para criar um documento. Eu tenho design dentro do Word, só que quando eu venho aqui em design e escolho um tema pré-definido, esse tema ele é aplicado para todo o documento e não para partes. Tá vendo só a diferença? Então, à medida em que eu vou passando aqui, ó, o texto não estava selecionado, mas automaticamente ele está alterando o conteúdo do documento inteiro. Então, por isso, não podemos assinalar ali no caso alternativo. Aí. Tranquilo? Segue o bonde, temos mais uma questão que envolve imagem. Olha lá. Observe a figura a seguir extraída do explorador de arquivos, o Windows Explorer, do Windows 10, no caso, português Brasil. Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta para cima fará com que o explorador de arquivos faça o quê? Que seta é essa que ele está falando? Essa daqui, viu, galera? Essa setinha. Aí ele fala, mostre o conteúdo da última pasta visitada. P, mostre o conteúdo da pasta Java. C, abra uma lista dos locais recentes. D, mostre o conteúdo da pasta dados. D, dois pontos. Ou E, faça o upload do conteúdo da pasta atual para a nuvem. Olha só. Então, onde nós estamos atualmente? Nós estamos aqui, ó, certo? Quando você clica na setinha, eu estou fazendo o seguinte, voltando para o diretório acima do que eu estou. Então, quem é o diretório acima do que eu estou? É o diretório Java. Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Então, quer dizer, essa setinha para cima, galera, já é velha conhecida em prova. Então, quer dizer, não só na Fundação Getúlio Vargas, mas também em outras organizadoras, esse tipo de questão já foi resolvido. Então, qual o conselho que eu te dou na hora de estudar? Eu sei que você vai querer estudar questões relacionadas à Fundação Getúlio Vargas, é verdade. Só que vai chegar um momento que vai esgotar as questões de prova diante do conteúdo que a gente tem que estudar pelo edital. Então, o que eu quero que você faça? Além de estudar pelo conteúdo da Getúlio Vargas, estude também por outras organizadoras. Professor, mas a forma de cobrar é diferente. Não me importa a forma de cobrar, o que me importa é que você saiba responder a questão. Se você souber a resposta, não importa qual é a organizadora. O importante é que você acerte o conteúdo que está sendo cobrado. Como o AGV vai perguntar, vai ser diferente? Pode ser diferente, mas o conteúdo cobrado sendo o mesmo, você vai ter o conhecimento para acertar a questão. Essa é a ideia, beleza?
E aí, gostou dessa dica? Se gostou, clica aí e dê o seu like, beleza? Vamos a mais uma questão que eu separei, vem comigo. Temos aqui mais uma questão que diz ali, ó. O backup é um dos principais procedimentos de segurança adotados pelo usuário dos sistemas informatizados. Nesse contexto, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Então ele traz lá. 3 exemplos de dispositivos que podem ser utilizados no backup são um pendrive de 32 GB, um DVD RW de 4.7 GB e um disco rígido de 2 TB. É verdade? Eu posso utilizar esses caras? Posso sim. Então esse cara aqui é verdadeiro. Beleza. Então, verdadeiro. Diante disso, galera, olha só que bacana. Nós já eliminamos A e B. E como? É, só sabendo primeiro. Tá vendo só? Por quê? Porque ele fala que as afirmativas são respectivamente. Eu sabendo que o primeiro é verdadeiro, eu já fico com 2 alternativas. Depois, ele traz pra gente ali, ó. Restore é um nome dado ao processo de restauração de dados armazenados em subsistemas de discos e ou biblioteca de fitas em um backup. Isso é verdade? Bom, aí eu já não sei, né? Então, na hora da prova, você pode ter essa dúvida. E aí, vamos ler o último, já que a gente está na dúvida. Mas veja, restore. Está relacionado à restauração? Só pensa nisso. Tá, mas pode ser uma pegadinha, né, senhor? Pode ser. Então, vamos ler o último item. Sempre na prova, leia tudo para que você possa tomar uma decisão quando você tem dúvida. No terceiro item, ele diz lá, o backup é dito incremental ou diferencial quando é realizada a cópia completa com execução diária, semanal ou mensal. Aqui eu preciso ter o conhecimento de backup, tanto é que eu reforcei isso lá no edital para você. O backup incremental ou diferencial é aquele que vai trazer para a gente apenas as alterações que foram feitas do último backup completo. Então, quer dizer, nós temos o backup completo, que tem este nome justamente por fazer o backup de todas as informações que foram ali colocadas. E depois existe o backup incremental ou diferencial, que vai trazer as últimas alterações que foram realizadas ali e fazer o backup apenas dessas alterações. Então, aqui é falso, porque nós temos ali o seguinte, o backup é dito incremental ou diferencial quando é realizada a cópia completa, não é a cópia completa, apenas das alterações que foram realizadas ali, se é numa empresa, na execução diária, semanal ou mensal, ok? Então, neste caso, a gente já sabe que esse cara aqui é falso. Aí danou-se, né? Porque nas 2 alternativas nós temos o falso como último. Tá vendo só? Isso é uma característica da GV. Agora a gente vai ter que arriscar. Restore é relacionado à restauração? É relacionado à restauração. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, galera, é importante você estudar ali a diferença entre os tipos de backup? É sim. É bom você saber o que é um backup completo, diferencial, incremental, saber as características do backup incremental, porque isso está no edital. Procedimentos de backup. Então, isso que a gente acabou de ver é um procedimento. Então, a partir do momento que está lá no edital, é necessário você focar. Lembre-se, são 15 questões na sua prova. Dessas 15 questões, pode sim aparecer uma de backup. Lógico, e com certeza aparecerá, porque nós temos 5 itens ali cobrados no edital. Desses 5 itens, eu posso ter o quê? 3 questões de cada elemento. Olha que bacana. E aí você vai ter ali, só para ter ideia, questões relacionadas a backup, sim. Mas o que ele pode cobrar? Pode cobrar os tipos de backup ou pode cobrar também formas de se realizar um backup, como copiar para um pendrive, beleza? Cuidado com pegadinhas do tipo, copiar arquivo para um pendrive é caracterizado backup? É sim, tá certo?
Replicar arquivo em pendrive é caracterizado backup? Não. Replicar quer dizer copiar. Onde? Dentro do próprio pendrive. Então, se eu estou no pendrive e copio e colo um arquivo lá dentro, eu gerei algum backup? Não, eu fiz uma cópia, né? Ali não tem backup nenhum. Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Belezinha? Vamos seguir adiante. Vamos lá, mais uma questão. Mais uma questão, nós temos aqui agora o seguinte, ó. Com o objetivo de restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador com o sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado Firewall, Blacklist, tabela IP, painel de controle ou driver de rede. Bom, primeira coisa, vamos à palavra-chave que está aqui no enunciado. Objetivo de restringir acesso à internet a um determinado aplicativo. Então, eu não sei se você já passou pela experiência de, quando a gente instala um programa no nosso computador, você já instalou um programa no seu computador, e durante a instalação deste programa, apareceu uma mensagem para você dizendo assim, que o aplicativo XYZ precisa ter acesso à internet. Só que quando você vê isso, precisa ter acesso à internet, ele vai trazer para você a opção de permitir ou não. Se você optar por permitir, aí aquele aplicativo vai ter livre acesso à internet, porque ele foi acrescentado à exceção da resposta que está aqui, que é o que a gente chama de firewall. O que é o firewall? É uma barreira onde impede o acesso de aplicativos que estão instalados no seu computador livremente, sem a sua permissão, né? Porque se ele tivesse esse livre acesso, ele poderia abrir as portas do seu computador para uma possível invasão. Mas lembre-se, firewall não tem nada a ver com antivírus, em sentido de bloquear vírus. Ele não bloqueia vírus, ele bloqueia acessos, ok? E aí, claro, quando ele faz esse bloqueio, ele pode impedir situações de contaminação? Ele pode. Mas ele não faz a desinfecção. Isso já é uma ação do antivírus. Belezinha? Segue o bonde. Vamos lá, acompanha comigo aqui então a resposta correta. Firewall é a alternativa A. Agora, coloquei aqui mais uma questão que envolve aí um dos elementos que a gente tem presentes dentro do edital. Uma intranet é um sítio web do tipo A. Público, qualquer pessoa com acesso à internet pode ver o seu conteúdo. B. Compartilhado, os empregados e os clientes da empresa podem ver o seu conteúdo. C. Interno, somente as pessoas ligadas à empresa podem ver o seu conteúdo. D. Seguro, qualquer pessoa com uma senha especial pode ver o seu conteúdo. E E. Restrito, somente os diretores da empresa podem ver o seu conteúdo. Então lembre-se, intranet quer dizer o quê? Intra, dentro, ou o sinônimo, interno. Então a partir do momento que você vê ali, o que é interno, galera? Acho que é só a alternativa C. Pois é. Professor, mas não poderia ser o D, que é seguro? Não. Qualquer pessoa com uma senha especial pode ver o seu conteúdo? O que é caracterizado uma senha especial? Eu não sei. Então, não, está errado o item D. E a partir do momento que a gente fala de intra não é qualquer pessoa, concorda comigo? Qualquer pessoa pode ser uma pessoa de fora. E uma pessoa de fora não tem acesso a um conteúdo que é restrito. Beleza? Então, portanto, alternativa C, galera. Agora, olha só, temos mais uma questão que envolve aí o antivírus. Então, ó, o antivírus do Departamento de Tecnologia da Informação de uma empresa identificou que um programa de computador invadiu máquinas de funcionários do departamento e abriu portas através das quais é possível controlar os sistemas afetados sem que os usuários percebam. Esse tipo de ataque ou técnica encontrada pelo antivírus é o A. Backdoor, B. Bug, C. Bloatware, D. DNS Positioning e E. Adware. Então olha só que bacana que nós temos aqui. Primeiro,
A partir do momento que a gente tem a seguinte informação lá no enunciado, uma empresa, no caso, identificou que um programa de computador invadiu máquinas de funcionários do departamento e abriu portas. Se abriu portas, qual alternativa você acha que traz portas? Olha, door não é porta. Backdoor quer dizer porta dos fundos. Então, o que abre portas, né? Então, um programa que tem esse tipo de característica. Portanto, a alternativa A traz pra gente aí a presença do backdoor, beleza? Então, trazendo ali para você bug é justamente ali tudo aquilo que a gente fala que deu problema no computador. Então, portanto, não abre portas. Bloatware também é um outro programa que vai ser instalado no computador, mas ele vai trazer ali para você propagandas, né, que podem aparecer. DNS Poisoning, ele vai fazer o envenenamento do DNS, fazendo com que você seja direcionado para locais diferentes. Então você digita o endereço e no caso, colocado em locais diferentes, tipo site.com.br, ao invés de entrar no site, você vai para uma página falsa. E o adware é justamente a presença de propagandas que pode ser, no caso, lícito ou não, né? Então, como que seria uma propaganda lícita? Posso ter um adware dentro de um programa em específico, como o Skype. O Skype traz propagandas lá dentro. O próprio Outlook.com, quando você entra no navegador, aparecem propagandas do lado direito. Então, quer dizer, esse tipo de ação é um adware, ok? Então, galera, espero que você tenha identificado aí o backdoor como a situação de que abre portas. Não esqueça que é importante você conhecer ali a cartilha.cert, que é o local onde a gente tem informações relacionadas a tipos de vírus. Então, cartilha.cert.br, viu, galera? Acesse que você vai ter todo o tipo de conteúdo que vai te ajudar a estudar ali definições de vírus e malware, ok? Bom, galera, deixo aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, entre em contato comigo. Não esqueça de se inscrever lá no meu canal do YouTube, tranquilo? Então, continue seus estudos conosco aqui, né, na Nova Concursos, que eu tenho certeza que você vai gabaritar em informática, beleza? Então, paramos por aqui. Um forte abraço para você. E se você ainda não curtiu o vídeo, tem a chance de curtir ainda, beleza? Então, valeu, forte abraço, até a próxima. Fui!